Olá, hoje, quarta-feira, 25 de novembro, vamos conferir os destaques desta edição de hoje do Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público realiza o 12º Encontro Estadual. Audiência Pública debate projeto de lei da Câmara Federal que altera o chamado Simples Nacional. Racismo institucional, uma realidade enfrentada pelos negros que foi debatida aqui na Assembleia Legislativa. Está começando agora o Jornal da Assembleia. A Frente Parlamentar em Defesa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, realiza o 12º Encontro Estadual na Assembleia Legislativa. Com o tema Em Defesa do IANSP, Patrimônio do Servidor Público, integrantes buscam como objetivo o debate sobre a atual situação do Instituto e as perspectivas para o próximo ano. Para o coordenador da frente, o deputado Marcos Martins, do PT, é um importante momento para fortalecer as unidades e os grupos de discussão. Apresentamos uma emenda de 40 milhões para que a Comissão de Saúde encaminhasse para o orçamento desse ano para o IANSP. E procurei assinar outras emendas de outros deputados para que a gente possa ter recurso e melhorar as condições de funcionamento do IANSP, inclusive os convênios em cidades do interior, que o Estado acaba não estando convênios. Alguns convênios foram superados, rompidos, e isso falta e os servidores reclamam. Além disso, o próprio servidor público do Estado, a conclusão dessa reforma, para que a reforma dos prédios novos, para que a população possa, os servidores principalmente, ter um bom atendimento. Silvio Michele, presidente da CCM do IANSP, que é a Comissão Consultiva Mista, falou sobre a situação política e a institucional atual do país. Destaca a paralisação das obras do Hospital do Servidor Público e os problemas com os contratos e convênios. É necessário que os deputados, os parlamentares, aprovem mais recursos para esse orçamento. Porque hoje o que nós contribuímos com o IANSP não é suficiente para prestar atendimento médico. Nós temos aí uma massa de aproximadamente 1.300.000 servidores que, com seus dependentes agregados, pode chegar aí a 3 milhões de pessoas. Neste encontro, foram formados grupos de trabalho que desenvolveram propostas a serem colocadas em prática no início do ano que vem, prevendo, inclusive, um panorama para os orçamentos e ampla transparência nos contratos do IANSP em 2016. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprova a moção dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, expressando solidariedade ao povo mineiro em razão da tragédia ocorrida no município de Mariana. A moção, documento no qual a Assembleia Legislativa se manifesta sobre determinado assunto, foi aprovada na reunião da Comissão de Meio Ambiente, comandada por seu presidente, deputado Roberto Trípoli, do PV. A deputada Célia Leão, integrante da comissão, expressou sua indignação com os desdobramentos do desastre ambiental no município de Mariana, Minas Gerais, em decorrência do rompimento das barragens de Fundão e Santarém. Primeiro, é de se lamentar. Segundo, como parlamentar, como deputado, eu como deputado e os deputados da Assembleia não podem ficar de braços cruzados, mesmo sendo distante, ainda mais sendo do Brasil. Então tem que ter alguma manifestação. De que os culpados sejam punidos, o que não pode ficar é uma coisa que todo mundo assiste na televisão e passa como se fosse um filme. Não é um filme, mas se fosse, certamente seria de terror. A iniciativa da moção é do deputado Celso Nascimento, do PSC. Neste momento, apenas as multas, as altas e milionárias multas aplicadas não são suficientes, porque também uma população enorme está sem água para beber. Então nós vemos aí hoje uma catástrofe que estava já anunciada, que não houve os cuidados devidos e necessários, e este prejuízo não é apenas uma multa que vai cobrir. O deputado, que tem entre seus campos de atuação o meio ambiente, também está requerendo na comissão que sejam oficiadas autoridades para apurar possível crime ambiental em decorrência de lançamento in natura de esgoto doméstico no assentamento federal Mário Lago, na cidade de Ribeirão Preto. Nossa preocupação é que
quase 500 famílias assentadas não possam, no futuro próximo, causar um grande estrago ecológico também naquela região, principalmente na questão da água, que é hoje um dos elementos mais caros e mais preciosos para o bem da humanidade. Na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, a Comissão de Meio Ambiente irá realizar uma audiência pública solicitada pela deputada Clélia Gomes, do PHS, para tratar de problemas de enchentes no rio Cabuçu, zona norte de São Paulo. Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação. Os deputados ouvem o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e o vice-governador do estado de São Paulo, doutor Márcio França. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que está no plenário Tiradentes e nos traz mais informações sobre essa comissão. Olá, Viviane. Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Márcio França começou a falar agora há pouco, falou um tempo razoável e agora já está respondendo às perguntas dos deputados. Primeiro, ele mostrou um vídeo sobre o estado de São Paulo para falar da importância econômica que o estado de São Paulo tem dentro do Brasil. E esse vídeo trouxe vários números importantes, por exemplo, sobre a capital paulista, sobre aquela questão da frota de helicópteros, por exemplo, que é a maior frota de helicópteros do mundo, e também que a capital paulista é o maior centro financeiro do hemisfério sul. Depois ele começou a dar detalhes sobre a pasta, de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Bom, o que ele falou em relação às empresas abertas quando começou a falar sobre a crise econômica? Ele disse que um indício importante aqui em São Paulo, uma característica importante, é de que as empresas continuaram a ser abertas no estado, apesar da crise. Por exemplo, e trouxe alguns números. No primeiro semestre de 2015, 84.404 empresas foram abertas. No primeiro semestre de 2014, foram 82.473. Depois ele falou um pouquinho também sobre o Investe São Paulo. O Investe São Paulo é uma organização social contratada pelo governo para atrair empresas aqui para o estado. Ele disse que, por iniciativa inclusive dos deputados, o Investe São Paulo vai passar a ajudar as empresas a exportarem, para aproveitar então essa alta do dólar. O presidente aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia é o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Sérgio. Viviane, obrigado aí pelas informações ao vivo do plenário Tiradentes. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvas no fim do período. A máxima prevista é de 24 graus. Campinas, o tempo também fica nublado, possibilidade de chuvas. A máxima pode chegar aí aos 26 graus. São José dos Campos, a quinta-feira será de tempo encoberto. A máxima é de 27 graus. Sorocaba, tempo nublado, possibilidade de chuvas. Temperatura poderá chegar aí aos 27 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira, será de tempo encoberto. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. Audiência pública debate projeto de lei da Câmara Federal que altera o chamado Simples Nacional. Os detalhes você tem depois do intervalo. A Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa recebe o secretário Alexandre de Moraes, que prestou contas de sua gestão frente à pasta. O secretário Alexandre de Moraes respondeu a perguntas feitas pelos deputados. Entre as preocupações dos parlamentares, a ocupação de escolas por alunos em protesto. Os estudantes são contra o plano de reorganização da rede pública. A medida do governo prevê a transferência de 311 mil alunos, o fechamento de 94 escolas e a implementação do chamado ciclo único em outras unidades. O secretário Alexandre de Moraes destacou que o governo está tratando este assunto no âmbito educacional. Os dirigentes, diretores e professores estão entrando em contato com os alunos, não só aqueles alunos que estão nas escolas, mas os alunos que estão deixando de ter aula, entrando em contato com os pais para verificar quais as reclamações específicas, até porque se houver algum erro numa outra escola, isso será analisado. Do ponto de vista da polícia, do ponto de vista da Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria da Segurança Pública só vai atuar se houver crime, ou seja, se houver alguma situação de crime, uma situação de risco, se houver dano ao patrimônio público, se houver uma briga, se houver agressões, se houver qualquer tipo de crime.
O secretário Alexandre de Moraes rebateu questionamentos de que o governo paulista manobra estatísticas para esconder mortes cometidas por PMs de folga e reduzir os índices de homicídios. As informações são baseadas em reportagem da Folha de São Paulo. O que ocorreu foi uma tentativa lamentável, a tentativa de tentar desmoralizar um trabalho bem feito, um trabalho que está sendo bem feito. Quando o trabalho não dá resultado ou quando o trabalho é equivocado, a crítica é necessária, a crítica deve ser realizada. Quando a gente não concorda com alguma coisa, a crítica pode ser construtiva, às vezes até nem tão construtiva. Agora, a gente não gostar de um resultado só porque o resultado está sendo bom, acaba levando a esse tipo de equívoco. O secretário Alexandre de Moraes também falou sobre a próxima Operação Verão nas praias paulistas, que contará com o uso de câmeras inteligentes para combater a criminalidade. Mas nós estamos preparando desde Peruíbe, passando por todo o litoral sul, litoral norte, subindo a Serra, Mogi das Cruzes e aí Vale do Paraíba, até Campos do Jordão, interligando não só os OCRs, as câmeras que têm leitor automático de placa, mas também as câmeras dos municípios com o Copom e, ao mesmo tempo, nós iremos da Secretaria da Segurança Pública irá instalar nesses municípios que possuem central de monitoramento telas do Detecta, para que eles também tenham esse cruzamento de informações e todos os dados que nós temos, para fazer uma rede de proteção e por isso essa cerca eletrônica, nenhum veículo que entrar nessa cerca eletrônica sendo furtado, roubado, ele deixará de ser identificado. Audiência pública na Assembleia Legislativa debate o projeto de lei da Câmara Federal que altera o chamado Simples Nacional. A proposta amplia o teto do faturamento para a participação das empresas e desburocratiza a apuração de tributos. 95,7% das empresas já optam pelo Simples. O PLC, projeto de lei da Câmara 125 de 2015, de autoria do ex-deputado federal Barbosa Neto, propõe alterações no Simples Nacional. O sistema de tributação, criado há 8 anos, unificou o recolhimento de tributos para empresas com receita bruta de até R$ 3.600.000. O evento foi aberto pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Precisamos colher apoio para que o Congresso Nacional se movimente rapidamente, aprove o projeto de lei 125 de 2015, porque ele vai simplificar ainda mais a vida do empresário, desburocratizar a atividade empresarial no país, tirar o país desse pântano de omissão, de burocracia que impede o crescimento. Um país que tem que deixar de ser cartorial, um país que precisa ser prático, um país que tem que parar de debater temas óbvios, arregaçar as mangas e meter a mão na massa. Atualmente, as empresas que optam pelo Simples Nacional são enquadradas em 20 faixas de tributação. A primeira abrange faturamento bruto de até R$ 180.000 e a última de R$ 3.600.000. Mas 8 em cada 10 destas empresas permanecem nas primeiras 3 faixas. É o medo de mudar de categoria e ter que pagar mais imposto. A proposta do projeto é reduzir para 7 faixas, a primeira até R$ 225.000 e as demais em progressão até o limite de R$ 14.400.000. Além da ampliação do teto, é a reformulação das tabelas com progressividade de alíquotas que deve garantir uma transição mais suave entre as faixas de faturamento. As mudanças não agradam a todos. A preocupação é que esse projeto traz redução das receitas municipais. Nós estamos atravessando uma crise econômica, onde o município já está sofrendo muito com a queda da arrecadação. Nesse elo federativo, o município é o elo mais fraco, é o que sofre mais. Guilherme Afife Domingos, presidente do Sebrae Nacional, lembra que a preocupação com a queda de arrecadação ocorre desde a implantação do Simples Nacional. Porque quando você simplifica, você tem a formalização, você tem todo um processo de regularização de empresas. A arrecadação acaba aumentando. A relatora do projeto de lei, senadora Marta Suplicy, do PMDB, destacou a relevância da participação do Estado de São Paulo no debate. Ela adiantou algumas alterações que devem compor o seu parecer no projeto, que voltará à Câmara Federal em razão das alterações no Senado. Fizemos várias modificações em relação aos refis, que hoje a possibilidade é de 60 vezes,
né? A Câmara aumentou para 180, nós, conversando com a Receita, resolvemos aumentar de 60 para 120 meses para fazer o pagamento. Na Câmara teve um entendimento com os estados, onde eles passaram a recolher o ICMS depois de 3.600.000, o estado poderia recolher. E os municípios não tiveram esse benefício. Nós vamos implantar para o mesmo benefício para os municípios. No estado de São Paulo, 2.900.000 empresas optam pelo sistema do Simples Nacional. 1 milhão só na capital. Para o deputado Itamar Borges, do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, a aprovação do projeto irá trazer inúmeros benefícios. Mais do que nunca, ficou comprovado aqui nas explanações que não há perda nem para o município, há ganho para os municípios e há muito ganho para a micro e pequena empresa e principalmente para o emprego e para a renda no país. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas no fim do dia, máxima ficará em 29 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira, será de tempo nublado, a máxima será também de 30 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo encoberto, a máxima deve alcançar aí os 29 graus. Piracicaba, a quinta-feira será de tempo nublado, os termômetros devem bater os 29 graus. Racismo institucional, uma realidade enfrentada pelos negros que foi debatida aqui no Parlamento Paulista. Você vai saber depois do intervalo. A Assembleia Legislativa e a Prefeitura de São Paulo assinam termo de cooperação. O deputado Fernando Capês e o prefeito Haddad aprovaram o projeto Assembleia de Portas Abertas. A assinatura do termo de cooperação é para que os visitantes da tradicional árvore de Natal e de outras festividades natalinas que ocorrem no Parque do Ibirapuera no final de ano possam utilizar o estacionamento do Palácio 9 de Julho de graça. O estacionamento deve ser liberado de 28 de novembro até 6 de janeiro do ano que vem, com acesso pela Avenida Pedro Álvares Cabral. O prefeito de São Paulo também foi o convidado do programa Discussão Nacional da TV Assembleia SP. Haddad falou principalmente sobre os problemas relativos à educação e, ao final da gravação do programa, respondeu ao presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, sobre o envolvimento de políticos do PT na Operação Lava Jato. Você sabe o que significa o termo racismo institucional? É uma realidade enfrentada pelos negros e que foi debatida aqui na Assembleia por gestores que promovem a igualdade racial em várias cidades. Veja aí na reportagem. Eles vieram de Osasco, São Bernardo, Jundiaí, Guarulhos e representam as dificuldades para executar políticas públicas de igualdade racial em todo o estado de São Paulo. A conscientização das pessoas de entender a história do negro, as suas necessidades, as suas falta de oportunidades, até você pensar na questão da saúde da população negra, em pensar na história do povo negro, que tem até a lei 10.639, pensar em questões da segurança pública, existe aí uma dificuldade grande na relação polícia e população negra. São muitas demandas, mas eu creio que está caminhando. Para os gestores, isso acontece porque o Estatuto da Igualdade Racial não é cumprido. O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei muito importante que reuniu uma série de avanços que foram feitos no Brasil nos últimos anos. E introduziu algumas inovações, como foi o caso da criação do SINAPI, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Todavia, muitas das suas cláusulas têm um caráter autorizativo, não cria uma obrigação dos órgãos públicos de cumprir o que está dito lá. Então, essa é uma das razões pelas quais nós precisamos de continuar melhorando esta lei através de emendas que venham a ser apresentadas pelos parlamentares no Congresso Nacional. O encontro foi coordenado pela deputada Leci Brandão.
O objetivo é criar um fórum de diálogo permanente para debater o racismo institucional, que impede as políticas públicas de saírem do papel. E nós estamos sempre pedindo favores, né? Nós estamos sempre falando de dores. Eu acho que tem que acabar essa fase. Eu não suporto mais nós termos que falar ainda de muitas lutas. Nós precisamos falar agora de conquistas, nós precisamos falar de vitórias. Nós precisamos falar da nossa inclusão. Nós precisamos falar que aquele patamar mais alto também tem que ser nosso. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, sol entre nuvens. A máxima chega aos 29 graus. Bauru, na quinta-feira, será de tempo nublado e faz calor, né? A temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo encoberto, máxima de 29 graus. Marília, previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, será nublado e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.